Gênio ou louco? Tarado ou santo? Reacionário ou revolucionário? Nenhum escritor brasileiro foi tão polêmico quanto ele. Seja por suas peças, romances, crônicas e contos, ou por frases memoráveis. Abre aspas. Em nosso século, o grande homem pode ser, ao mesmo tempo, uma boa besta. Toda unanimidade é burra. Tudo passa, menos a adúltera. Nos botecos e nos velórios, na esquina e nas farmácias, há sempre alguém falando das senhoras que traem. O amor bem-sucedido não interessa a ninguém. Hoje vamos conversar um pouco sobre uma das melhores biografias escritas neste país, que só poderia ter sido escrita por Ruy Castro, o homem que revolucionou a maneira de fazer biografia no Brasil. Sou um menino que vê o mundo pelo buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer menino. E o buraco da fechadura é, realmente, a minha ótica de ficcionista. Sou, e sempre fui, um anjo pornográfico. Como se define o próprio biografado, hoje vamos conversar sobre a espetacular biografia de Nelson Rodrigues, o anjo pornográfico, escrito por Ruy Castro. Aqui no canal tem um vídeo bem antigo sobre um livro chamado Estrela Solitária, que é a biografia do Garrincha, também escrito pelo Ruy Castro. Mas é um vídeo bem curtinho, sem muitos detalhes, onde eu só recomendei, só indiquei a leitura daquele livro. Portanto, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre Ruy Castro antes de ir especificamente para este livro aqui. Mas antes, se for inscrito, verifique se continua. Se não for, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, que o importante é compartilhar. Ruy Castro nasceu em Caratinga, Minas Gerais, em 1948. Se mudou para o Rio de Janeiro ainda nos primeiros anos de vida com seus pais. Formou-se em Ciências Sociais na então Faculdade Nacional de Filosofia, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas nunca atuou na área. Começou a carreira como jornalista no Jornal da Manhã em 1967 e trabalhou em vários dos principais jornais e revistas do Rio e de São Paulo. Ruy Castro é reconhecido pela produção de biografias e livros de reconstituição histórica. Foi ele que ajudou a renovar esse gênero literário de biografias no Brasil a partir dos anos 90. Além de suas biografias famosas como Estrela Solitária, sobre o jogador de futebol Garrincha, e Carmen, sobre a cantora Carmen Miranda, escreveu um ensaio sobre o Rio de Janeiro com o título de Carnaval de Fogo, crônica de uma cidade excitante demais. E reuniu parte da sua produção jornalística em livros como Um Filme é para Sempre, sobre o cinema, Tempestades de Ritmos, sobre a música popular, e O Leitor Apaixonado, sobre literatura. Ele também tem livros sobre a bossa nova e o samba-canção. Em ficção, ele é autor do romance Era no Tempo do Rei e algumas novelas, entre elas Bilac Vê Estrelas. Vencedor de inúmeros prêmios, entre eles 4 Jabuti, o prêmio literário mais importante do Brasil. E em outubro de 2022, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ruy Castro dedicou 2 anos de sua vida mergulhado nas pesquisas para escrever esta biografia, numa exaustiva investigação. Marcação que não falta aqui. O processo de pesquisa e escrita dessa obra contou com 125 pessoas entrevistadas e mais de 700 entrevistas. Obviamente, tinham pessoas que ele entrevistava mais de 2 ou 3 vezes. Além disso, ele fez várias buscas em arquivos e leu a obra completa do Nelson. Ruy buscou seguir o rastro das obsessões que gravitavam em torno do Nelson Rodrigues, especialmente o sexo e a morte, e ele tentou responder a muitas questões que pairavam sobre a forte impressão que Rodrigues deixou na sociedade brasileira. Logo no primeiro parágrafo da introdução do livro, o Ruy deixa claro
que essa obra não contém um estudo crítico, análises ou interpretações da obra do biografado, mas apenas as explicações de quando e como ele escreveu todas as suas peças, romances, contos e crônicas. E isso fica muito claro, principalmente em um capítulo dedicado à peça dele vestido de noiva. No capítulo, o Rui não teoriza sobre o significado da peça, mas ele procura saber e revelar o que aconteceu antes, durante e depois da montagem, tanto na plateia, como no palco, como nos bastidores. E como isso se refletiu na vida do Nelson Rodrigues. Olha, se tem uma editora que eu sempre tiro o chapéu também, não é propaganda não, gente, é porque é verdade, é a editora Companhia das Letras. Olha que beleza de biografia, olha que livro bem feito. O papel de excelente qualidade, muitas fotografias que você vai encontrar aqui, muitas imagens, olha. Uma beleza. Muito bem feita, sabe? Você tem aqui, ó, todo o capítulo também começa com uma imagem, tá vendo? É uma coisa, assim, sensacional. Biografia muito bem feita mesmo. Vamos lá, vamos começar aqui a falar do Nelson Rodrigues. Meu Deus. Devia ter isso aqui bem antes, mas tá resolvido agora, né? Nelson Rodrigues nasceu no Recife em 1912 e como não pode faltar numa boa biografia, nós teremos aqui a descrição de todo um panorâmico histórico e social desse período da vida do Nelson, não só do nascimento, como de toda a vida dele. Principalmente, né, levando em consideração que o pai do Nelson era um jornalista e um político. A mãe de Nelson Rodrigues tinha, assim, um sonho meio de maluco hoje em dia. O sonho dela era ter 12 filhos, e ela acabou ultrapassando essas pretensões. Dona Maria Esther foi mãe de 14, sendo o Nelson o quinto entre eles. Devido a crises políticas, eles se mudaram para o Rio de Janeiro em 1915. Nelson sempre leu muito e o seu pai, sendo dono de jornal, em certo momento ele vai acabar virando repórter do jornal do pai. Isso por volta dos 13 anos, hein? E ele fazia o quê? Ele ia para a delegacia para descobrir casos de crimes. E ele preferia sempre os crimes envolvidos com amor, né? Ele gostava de escrever sobre crimes passionais. E depois ele escrevia as matérias com grande dramaticidade e algumas dessas histórias seriam usadas 30 anos depois na sua famosa coluna A Vida Como Ela É. Aos 14 anos, o Nelson começou a visitar os cabarés da vida, né? Vai esquecer a sua mulher, vem pro cabaré. Ele não tem mulher ainda, ele começou a visitar os cabarés. Um dos grandes traumas da vida do Nelson talvez tenha sido quando o jornal de seu pai escreveu uma matéria sobre um caso de divórcio. A mulher envolvida nesta matéria, citada nessa reportagem, enlouquece, né? Fica maluca lá de raiva, invade o jornal, a crítica, que é o jornal do pai, procurando o pai do Nelson por ter publicado aquela matéria, mas o Mário não estando lá, ela vai encontrar ali no meio do caminho o Roberto, que era o filho, o irmão do Nelson, e ela vai matar então esse rapaz. No meio da confusão ela acaba dando um tiro nele, e o Nelson também estava lá. Esse caso foi até tema, né, de um programa especial do Linha Direta da Globo. O assassinato do Roberto causaria inúmeros problemas na vida da família Rodrigues, começando pela saúde do pai, que nunca mais foi a mesma, e depois tudo iria ladeira abaixo. Tempo depois, o pai do Nelson morre, carregando consigo a culpa da morte daquele filho. O jornal A Crítica começa então aí cada dia pior, mas ele vai chegar ao fim mesmo em 1930. O jornal foi um dos únicos do país a apoiar a candidatura de Júlio Prestes à presidência da República. O Júlio Prestes até ganha, né? Assim como quando ele vence as eleições, o Rodrigues imagina que agora ele vai ajudar o jornal a se recuperar. Mas acontece o golpe de 1930 e o Getúlio Vargas toma o poder, fechando então o jornal da família Rodrigues. Além do jornalismo, o Nelson Rodrigues também tinha uma grande paixão, que era o futebol, mais especificamente o Fluminense.
E essa paixão o levou a se tornar um dos grandes cronistas esportivos do Brasil, a quem o considere o maior nessa área. O seu irmão, Mário Filho, esse sim, uma das grandes figuras do jornalismo esportivo brasileiro, ele fundou o primeiro jornal totalmente dedicado ao esporte, chamado Mundo do Esporte, e ele criava, né, no Rio, no Brasil em si, inúmeros campeonatos para poder alimentar esse jornal também de notícia, né? Ele era amigo de presidentes, era muito influente, mas o seu irmão Nelson nunca tirou proveito desse fato, não. O Mário Filho foi o criador dos concursos entre as escolas de samba e foi o principal defensor da construção do Maracanã, que por sinal tem o seu nome, para a Copa de 1950. Voltando a Nelson, na época em que ele escrevia para o jornal o Globo, ele foi diagnosticado com tuberculose. E ele teria que pedir licença no trabalho para poder se tratar. Mas o dinheiro que ele deixaria de ganhar ao se afastar do jornal faria muita falta para a família, né? Lembrando que ele sempre viveu em crise financeira depois do fechamento do jornal. Mas o Dr. Roberto Marinho, que era dono, né, do Globo, sabendo do caso, ele permitiu o afastamento do Nelson sem cortar nem um vintém do seu pagamento. Mas o Nelson não era o único tuberculoso da família. Ele perde seu irmão Joffrey com 21 anos para a mesma doença. Mas na cabeça do Nelson, tudo o que acontecia de ruim na família era fruto daquele tiro que matou seu irmão Roberto. Isso traumatizou ele bastante. E é na redação de O Globo que ele vai conhecer então a Elza, com quem ele se casa em 1941. O outro lado interessante da vida do Nelson é que ele, por incrível que pareça, ele não suportava bebida. Eu vejo essas fotos do Nelson, assim, com essa cara, sabe assim, ó. Eu acho que ele bebia horrores, mas não, o Nelson fumava. Mas ele não suportava bebida alcoólica. Interessante isso, né? Mas tá, foi mais uma vez por falta de dinheiro que o Nelson resolveu então escrever para o teatro. A sua primeira peça, escrita nesse mesmo ano de 41, chamada Mulher Sem Pecado, ele escreve essa peça então em uma época em que o teatro brasileiro ia muito mal. E ele acaba conseguindo que a sua peça seja montada então em 1942. E sabe o que acontece quando essa peça é montada? Nada. Ficou apenas 2 semanas em cartaz, ninguém aplaudiu, ninguém vaiou, foi indiferente. O Mário Nunes, o crítico, né, do Jornal do Brasil, odiou a peça. Porém, 2 pessoas importantes viram a peça e gostaram. As pessoas foram o Roberto Marinho e o Manuel Bandeira. O Nelson, ele também manda essa peça para Álvaro Dias, naquela época, o maior crítico literário do Brasil. Esse mesmo Álvaro Lins, Álvaro Dias, eu falei errado. Esse mesmo, né, esse Álvaro Lins, 2 anos antes, teve o seu livro criticado de uma forma muito negativa em um jornal. Uma crítica muito mordaz. E quem escreveu essa crítica contra o Álvaro Lins? O Nelson Rodrigues. Se o crítico fosse menos virtuoso, se ele tivesse em busca de vingança, esse seria o prato perfeito para ele se vingar do Nelson. Mas Álvaro Lins era uma pessoa muito virtuosa, que levava seu trabalho a sério. Ele classificou a peça A Mulher Sem Pecado como uma maravilha. Portanto, o Nelson tinha ganhado o céu, o maior crítico literário do Brasil, por ter escrito uma peça maravilhosa. Então, para o Nelson, nenhuma opinião mais importava. Foi decretado que aquela peça era maravilhosa. Por isso, o Nelson tinha na cabeça já imediatamente uma outra peça que ele pensou rapidamente em colocar o nome de Véu de Noiva. E com a mesma velocidade ele mudou para Vestido de Noiva. Ele não sabia que estava prestes a escrever a peça que não só ressuscitaria o teatro brasileiro, mas a peça que revolucionaria o teatro brasileiro. Porém, quando a peça ficou pronta, escrita, as pessoas pegavam para ler e não conseguiam entender absolutamente nada daquela história. E, principalmente, eles, quando terminavam de ler, consideravam aquela peça impossível de ser montada. Aos poucos, outras pessoas vão lendo e um homem recém-chegado ao Brasil escreve apenas uma palavra sobre Vestido de Noiva. Magistral. Esse homem é ninguém mais, ninguém menos que Otto Maria Carpo. A peça que para muitos era impossível de ser montada entra em cartaz. E Nelson Rodrigues chega
aos píncaros da glória e é ovacionado pela plateia. Eu vou mostrar aqui, tem imagens da primeira montagem desta peça. Deixa eu separado aqui. Ó, dá uma olhadinha aqui, vocês vão entender um pouco por que era impossível de ser montada. Ó. Segundo o teatro brasileiro daquela época, o que acontece? Aqui tem até escrito sobre a montagem dessa peça. Então aqui, ó, Teatro Municipal, 29 de dezembro de 1943. Nunca se vira nada como os cenários de Santa Rosa e a iluminação delirante de Ziembinski. Para muitos, a peça de Nelson era impossível de encenar. Atores e cenários mudavam bruscamente como no cinema. Temia-se que ninguém entendesse nada. Então vocês estão vendo, ó, as cenas elas vão mudando do nada, no meio do palco. É por isso então que ela é dita que impossível de ser montada, mas foi. E além de peças e crônicas, o Nelson, sempre precisando de dinheiro, vai partir para outro estilo literário. Ele fica sabendo que o Fred Chateaubriand pretendia comprar uns folhetins americanos e franceses para poder reerguer um dos jornais do grupo Diários Associados, um jornal do Rio de Janeiro. Para você ter ideia, os Diários Associados pertencia ao poderosíssimo Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. Eu tenho uma biografia do Chateau aqui, não vou achar, mas eu tenho uma biografia do Chateau aqui na estante que eu não vou achar agora. Então, esse Chateaubriand, esse Assis Chateaubriand, ele era dono de quase toda a imprensa brasileira e, em certa época, ele foi o homem mais rico do Brasil. Num arrobo de ousadia, o Nelson vai procurar o Fred Chateaubriand, que administra lá esse jornal do Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte: deixa que eu vou escrever um folhetim para você no jornal. Nasce assim então a Susana Flegg, que é o pseudônimo que ele vai utilizar para escrever O Meu Destino é Pecar, seu primeiro folhetim. Ele escrevia 14 laudas por dia, cerca de 420 linhas. Cada capítulo ocupava uma página inteira do jornal. Meu Destino é Pecar teve 38 capítulos e o jornal começou a vender tanto que o próprio Assis Chateaubriand sai de São Paulo e vai até o Rio de Janeiro para saber o que está acontecendo com aquele jornal, que estava quase às portas da falência, vendendo apenas 3.000 exemplares, e assim, teve sua venda aumentada gradativamente. Em poucas semanas, com a publicação desse folhetim, o jornal passa a vender 12.000 exemplares, e 4 meses depois, estava vendendo 30.000. Olha o poder do Nelson. Mas o folhetim ainda iria atingir voos mais altos. Quando ele saiu em formato de livro, em poucos meses vendeu mais de 300.000 exemplares e a Susana Flegg virou o maior fenômeno dentro do jornal. Tanto que ela recebia cartas, todo mundo queria saber quem era, as mulheres se identificavam com ela. E o que acontece? 3 meses depois de ele colocar o ponto final no primeiro folhetim da Susana Flegg, ele começa a escrever um novo folhetim, novamente com o pseudônimo claro de Susana Flegg. Ele escreve um folhetim então chamado Escravas do Amor. A diferença entre o primeiro é que o segundo não sairia só no Rio de Janeiro. O segundo sairia em todos os jornais do Diários Associados. Então, a história dele se espalharia por todo o Brasil através dos jornais do Chateaubriand. Se o Getúlio não tinha censurado as peças do Nelson, o mesmo não aconteceria no governo Dutra, que proibiu a sua peça Álbum de Família em 1946. Porém, o Nelson ainda iria contribuir muito com a literatura brasileira. Ele escreveria muitas outras peças depois, Álbum de Família seria liberado, né? Mas ele contribuiria também de outras maneiras, e surgiu da seguinte forma. O Samuel Weiner funda o jornal A Última Hora e contrata quase toda a família Rodrigues. E é lá que o Nelson cria o seu famosíssimo A Vida Como Ela É. Então está aqui na página 236 este fato. Samuel Weiner propôs a Nelson escrever uma coluna diária baseada num fato real da atualidade, da área da política ou do comportamento. Pagaria por fora. A coluna poderia se chamar Atire a Primeira Pedra. Nelson aceitou mais que depressa.
mas sugeriu outro título, A Vida Como Ela É, com as reticências, né? Tem 3 pontinhos. Muito mais sugestivo, ele achava, e dava um toque de fatalidade, de ninguém foge ao seu destino. Samuel concordou e Nelson foi escrever a primeira coluna, que tinha por volta de 130 linhas diárias. Mas também é escrevendo no jornal A Última Hora, essa sua coluna, que o Nelson vai ser atacado no programa do Carlos Lacerda. O mesmo que anos depois publicaria os livros do Nelson. O Lacerda vai chamar o Nelson de tarado de suspensórios, dizendo que o Nelson era um instrumento do plano comunista do jornal A Última Hora. Na verdade, o inimigo do Carlos Lacerda não era o Nelson e muito menos o jornal. E o inimigo dele era o Vargas. Mas como o Samuel Weiner tinha ficado do lado do Vargas, para destruir o Vargas, tem que destruir o jornal do Samuel. Mas o Nelson também tinha outros inimigos, tá? Não ficou só no Carlos Lacerda, não. Sabe o nome do outro inimigo dele? Pois é, o outro inimigo dele chamava Gustavo Corsão, que era colaborador do jornal Tribuna da Imprensa. Ele acusava o Nelson de disseminar a devassidão. Corsão, católico fervoroso, né? O Nelson, então, vai arrumar um jeito de atacar o Corsão, colocando na boca dos seus personagens em A Vida Como Ela É frases contra ele. Obviamente, o Nelson não tinha uma existência ilibada. Apesar de casado, ele teve lá suas amantes e seus bastardos. Essa biografia podia ter 10 mil páginas que a gente ainda assim continuaria lendo com muito prazer até o final. Afinal, o Rui Castro, como eu já havia dito, ele conta detalhes não só da vida do Nelson, mas também a história do teatro e da imprensa e das pessoas envolvidas. Quando o Nelson escreve a peça Doroteia, quem vai protagonizar a peça é ninguém mais, ninguém menos que a Dercy Gonçalves. E ele também vai escrever peças a pedido da Fernanda Montenegro. Muitos dos grandes autores desse país, eles encenaram os textos do Nelson, que vai chegando aos poucos ao cinema e à televisão. E assim o Nelson vai se enraizando na cultura brasileira, mas sempre assombrado pelos problemas financeiros. É no final dos anos 60, começo dos 70, que para ajudá-lo financeiramente, o amigo resolve comprar o nome do Nelson para ajudar ele a ganhar dinheiro, colocando o nome dele como tradutores de livros americanos. Então coloca, acho que eu tenho aqui, ó, aqui você vê, ó, este livro aqui do Harold Robbins é tradução de Nelson Rodrigues. Mas ao longo de ler toda essa biografia aqui, isso está mais para o final, eu disse, mas aonde que o Nelson aprendeu inglês que ele traduziu livros? Não tem nada falando dos estudos dele. Então, meu povo, este livro aqui, e todos que você vê com tradução do Nelson Rodrigues, nunca foi traduzido por ele. O Nelson não falava outro idioma. Olhe bem, as edições nem traz o nome verdadeiro do tradutor, não tem. E então, para poder vender, eles colocavam o nome do Nelson na capa como tradutor, o que não é verdade. O Nelson nunca traduziu um livro. A própria biografia diz que ele não sabia falar nem tchau em inglês, ele não sabia nada. Isso aqui foi só marketing. E eu tinha esses livros achando que o Nelson tinha traduzido. Eu tenho outros livros ali do Harold Robbins, em tradução do Nelson Rodrigues. Ele não traduziu nada, ele não falava inglês, e nem outro idioma. Então apenas colocava o nome dele, pagava lá uma quantia para o nome dele aparecer na capa e ele ganhar um cascai, entendeu? Nelson nunca traduziu nada. Então se você tem algum livro aí traduzido pelo Nelson, não foi o Nelson que traduziu. Eu olhei até aqui quando eu peguei na ficha catalográfica desses livros aqui, e não tem, tá? Outro tradutor, não tem nada. Na verdade não tem nada, ó. Nem fala quem traduziu aqui dentro. Só põe o nome do Nelson aqui na capa, como tradutor. Quando o Nelson publica um livro chamado O Casamento, ele disputa de igual para igual em vendas com Dona Flor e seus dois maridos, do Jorge Amado. O Nelson apoiou o golpe de 1964, o golpe militar, e depois de um tempo seu filho, o Nelsinho, se envolve na luta armada. O Nelson nunca acreditou nos boatos de que estava havendo tortura por parte dos militares. E como ele tinha uma boa relação com os generais, ele vai perguntar pessoalmente ao presidente Médici sobre essa questão da tortura. Vamos aqui para a página 390. Ele vai assistir um jogo junto com o presidente Médici, ele está lá. E aí ele está assim, ó. Nelsinho ainda não caíra na clandestinidade, ainda não se tornara o prancha. Ninguém era capaz de saber que em menos de 30 dias seria um clandestino.
Nem ele. Seus contatos com o MR8 ainda não estavam fechados. Levou Nelson com prazer a São Paulo, mas recusou delicadamente o seu convite para assistir ao jogo com Médici. Obrigado, velho, mas não tenho o menor prazer na presença desse senhor, disse Nelson. Deixou Nelson no hotel em São Paulo, viu quando os homens do governo vieram buscar seu pai para almoçar com Médici antes do jogo e pegou de novo a estrada para o Rio. Nelson voltaria de táxi ou de carona com alguém. Então, o Nelson não quis ir com o presidente Médici, mas o Nelson Rodrigues foi. Nelson assistiu ao jogo e, quando se deu conta, estava a bordo do avião de Médici, voltando para o Rio a 30 mil pés de altura. Os homens de Médici souberam que era o seu primeiro voo e quiseram batizá-lo com champanhe. Nelson tomou apenas lindóia, a água mineral que mais lhe parecia a água da bica. Durante o jogo, entre outras lindóias, ele perguntara a Médici: Presidente, o senhor me garante que, ao contrário do que dizem, não há tortura no Brasil? Médici respondeu: Dou-lhe a minha palavra de honra que não se tortura. E o Nelson então fica satisfeito com essa resposta do presidente. Mas é interessante que aqui, na página 392, acontece o seguinte. Na verdade, aqui na página 391. Começa assim o capítulo. O exército não queria nem pensar na eventualidade de Prancha. Prancha é o Nelsinho, tá? O apelido dele, na luta armada. Ser morto num tiroteio. Ou de que caísse numa ação e fosse torturado com marcas sem que se soubessem que era ele. Uma ordem havia circulado: Prancha não pode morrer. Assinado Orlando Geisel, ministro do Exército. A repercussão seria a pior possível se algo irreparável acontecesse ao filho de Nelson Rodrigues. Vai chegar um momento em que o Nelson vai visitar o filho na prisão e ele vai ver que o filho foi realmente torturado. Num outro encontro com o presidente, o Nelson Rodrigues diz o seguinte: Presidente, o senhor deixaria meu filho sair do Brasil? Médici prometeu que sim. No dia seguinte, o próprio Médici ligou para o Nelson. Falei com o general Orlando Geisel, seu filho se entregará a você. Você o encaminhará a uma autoridade competente que lhe dará um passaporte e uma passagem para onde ele quiser ir. Mas isso não vai acontecer, o Nelson vai continuar na luta armada. E agora eu quero ler para vocês aqui um trecho de uma entrevista que o Nelson Rodrigues dá em 1979 ao jornal O Globo, falando. A entrevista é no Jornal Nacional, tá? Jornal Nacional em 1979. E a entrevista é o seguinte: o repórter pergunta: existe uma contradição entre o Nelson Rodrigues pai, esmeradíssimo, sempre presente, apoiando o filho, e o Nelson Rodrigues escritor, autor, que é anticomunista, contrário às ideias do filho? O Nelson responde: sou anticomunista. É preciso que o telespectador ouça isso. Sou democrata. Mas o sujeito não pode dizer sou democrata sem o ridículo inevitável. Porque falar em democracia hoje, em qualquer lugar do mundo, fica engraçado. Porque você pega o comunista, ele se diz democrata tranquilamente, desafiando o teto que devia cair em cima dele. Aí a repórter pergunta: como você explica que seu filho Nelsinho, vivendo com você no seu mundo de ideias, tenha chegado a ideias tão opostas às suas? O Nelson responde: sou a favor da liberdade. Acho a liberdade mais importante que o pão. E ele também acredita na liberdade. Só que acredita na liberdade. Eu acho que ele tem incompatibilidades seríssimas com as ideias que o fizeram entrar na luta. Imagine um amigo comunista que fala em liberdade num país como a Rússia, em que o sujeito é internado num hospício, é amarrado num pé de mesa de 4 com uma cuia de queijo palmira. E os caras vêm falar de liberdade, é uma das piadas mais horrendas. E a repórter continua: você acredita que o presidente Médici não sabia das torturas que estavam acontecendo naquele período? Então aqui o Nelson já sabia que o filho dele tinha sido torturado, né? Olha o que ele responde para a repórter: é como o diretor do jornal. A notícia escapa inteiramente à sua vigilância e ao seu controle. Numa imensa nação acontecem horrores. É uma ingenuidade atroz o sujeito pensar que o presidente sabe tudo, quando tem gente cujo trabalho é evitar que o presidente saiba de certas coisas. Para você aí, meu amigo, que diz que o presidente Lula não sabia das corrupções, o Nelson acreditava que o presidente Médici não sabia das torturas. Então veja bem isso. Ah, mas era impossível o Médici não saber. E se eu te falar que era impossível o Lula não saber da corrupção também?
Então, né, são coisas e coisas. Nelson morreu em 1980, entre outras coisas, de um edema pulmonar. Engraçado é que o Nelson ficou um período em coma e às vezes quando ele acordava, ele começava a digitar no ar com os dedos, como se ele estivesse escrevendo. Para quem gosta de biografia, essa é uma das melhores que eu já li. E a vida do Nelson merece ser conhecida e sua obra também. Ele nos deixou 17 peças, 9 romances e muitos contos e crônicas. É isso.